Olá, eu sou a Vanessa. Nesse vídeo que vocês vão assistir agora, é um bate-papo entre eu e o Elemar. O Elemar vai contar um pouquinho aí do método dele. Confere aí. Faz algum tempo que tu já tá aí com o teu grupo de estudo intensivo, né? Gostaria de saber mais né, mais aí a fundo, como que é o teu método, como tu criou esse método. Tá bom, tá bom. Você sabe, Vanessa, que de uma forma geral eu tenho pensado sobre isso já há bastante tempo, né? Como que eu posso ajudar as pessoas, de certa forma, a avançar na carreira? Como que eu posso acelerar o crescimento delas na carreira? Você sabe que ao longo de quase 30 anos, né, de experiência, eu acertei um bocado, eu também errei um bocado, né? Até chegar ao ponto em que eu entendo que eu consegui desenvolver um conjunto de estratégias, né, que passaram a funcionar para que funcionavam para mim, que eu achava que podiam também funcionar para as pessoas. E é exatamente baseado nesse conjunto de estratégias que eu venho trabalhando todas as minhas iniciativas de capacitação, tá? Então, quando você olha as minhas mentorias, eu tenho mentoria para arquitetos de software, quando você olha os seminários que eu conduzo, as orientações individuais que eu também acabo conduzindo, e mesmo agora meus grupos de estudo, todos eles são pautados nessas mesmas quatro estratégias, né? Que, falando para vocês, inclusive, dentro de casa, a gente acabou convertendo isso, inclusive, numa marca, né? Vou até compartilhar com o pessoal, para o pessoal poder dar uma olhada. A gente tem uma marca hoje que é o Método Elemar Júnior de Aceleração Profissional, né? É bacana como vocês me veem, porque vocês me desenham uma cabeça de ovo com um óculos laranja. Eu não estou com o meu óculos laranja, mas é assim mais ou menos que vocês me veem. Cara, isso aí, na verdade, Vanessa, é um compilado, né? Deixa eu voltar para a gente aqui. Isso é um compilado de um bocado de lições aí que eu fui acumulando ao longo dos anos para tentar, enfim, fazer funcionar para mim e depois fazer funcionar para os outros. São 4 estratégias ao todo, tá, Fala um Vanessa? pouquinho delas para nós, então. Qual é a primeira? Como que tu começaria? Tem um começo, meio, um fim ou não tem? Ou Olha, seria assim tudo uma junção delas todas assim? eu entendo que é uma junção delas todas, tá? Eu entendo que são 4 frentes que você, como profissional, precisa trabalhar e desenvolver para conseguir avançar. São 4 frentes distintas, tá? Que são, em ordem aqui, tá? O que eu considero um repertório. Você precisa ter um repertório explicitado, você precisa ter um repertório amplo. Você precisa ter o que eu chamo de criatividade combinatória, que é fazer uso dessas coisas que estão nesse repertório. Você precisa ter potência para executar. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso também. Potência para executar. E, finalmente, você precisa ter uma boa reputação, uma reputação ajustada, uma reputação apropriada. Porque de nada adianta também, né, Vanessa, você ter uma competência se as pessoas não sabem que você tem essa competência. Para as Exatamente, pessoas né? poderem te demandar, as pessoas precisam saber disso, tá? Então, mais uma vez, compartilhando aqui, né, a gente tem, em termos de estratégia, o método, eles são 4 estratégias. A primeira estratégia acaba sendo, de novo, a ideia de você ter um repertório explícito, a gente fala mais sobre isso. A segunda, o que eu chamo aqui de criatividade combinatória. A terceira, potência para execução. E, finalmente, reputação favorável. São essas 4 estratégias que são a base aí para tudo que eu tenho feito e é o meu segredo. É o teu guia, né? É o meu guia, é o que eu tenho usado como guia há muito tempo. É o que eu tenho usado como guia há muito tempo, né? Muito legal. E começando basicamente pela ideia do repertório, Vanessa, eu entendo o seguinte, ó, a tua capacidade de resolver problemas está diretamente relacionada ao tamanho do teu repertório, ao tamanho quanto você entende das coisas, né? Por exemplo, quando você ganha uma competência nova, quando você ganha um conhecimento novo, tem uma diferenciação entre competência e conhecimento, mas quando você ganha uma competência nova, você se habilita a ter condições de resolver um conjunto completamente novo de problemas. Então, teoricamente, quanto mais um profissional investe para desenvolver um repertório, para criar um conjunto de conhecimentos, de competências, essas competências podem ser tanto técnicas quanto comportamentais, tá? Mas quando você ganha uma competência nova, cara, isso te habilita a resolver um problema todo novo, um conjunto todo novo de problemas, né? Por exemplo, cara, quando um programador aprende, por exemplo, um algoritmo, uma estrutura de dados nova, ele consegue resolver um monte de problemas com programação que ele não conseguia resolver antes de conhecer esse algoritmo, sabe? E assim por diante. Isso diferencia ele do mercado daí? Ah, com certeza, né? Porque, assim, de uma forma geral, Vanessa, eu entendo que o que remunera as pessoas, né? Ao longo dos anos eu entendi que o que remunera, o segredo para você ganhar melhores salários, né?
Você ganhar um salário melhor está diretamente relacionado com o que eu chamo de raridade necessária, né? Tudo que só você consegue fazer e que as outras pessoas precisam, né? As pessoas vão te pagar mais por aquilo. Né? Se tiver uma coisa que se todo mundo tem um problema e você é a única pessoa que consegue resolver esse problema, então você vai ter um trabalho que vai ter mais valor, você vai ser naturalmente mais valorizado, você vai ser mais desejado pelas empresas, você vai ter menos risco de ser desligado num layoff, né? Porque, cara, e aí como é que você tem a solução para aquele problema, né? Exato, sabe? Agora, como é que você consegue resolver problemas? Bom, você precisa ter, mais uma vez, um conjunto de conhecimentos para poder fazer isso, né? Eu brinco, por exemplo, que você pode tocar tranquilamente violão sabendo 2 ou 3 acordes, né? Inclusive, tem muita banda, para quem denuncia um pouco a idade, né? Quem toca lá Legião Urbana, quem gosta de Legião Urbana, cara, a maior parte das músicas da Legião, você tocava com 2 ou 3 acordes. Agora, você nunca vai tocar nada muito sofisticado se você consegue fazer 2 ou 3 acordes no violão. Ou seja, você pode até fazer o teu trabalho, mas não vai se diferenciar, né? Então, da mesma forma, né? Quando você vai programar, a mesma coisa, a quantidade de conceitos que você consegue reunir te ajuda a você conseguir resolver mais coisas, te ajuda a tocar mais músicas, né? E aí, consequentemente, você pode, né, chegar ao fato de conseguir resolver problemas que outras pessoas não conseguem. Ir além do básico, né, Lemar? Ser um diferencial, né? Exato. Assim, muitas pessoas, Vanessa, quando vão pensar na gestão da carreira, se preocupam sempre com, poxa, qual é o básico para eu poder fazer o meu trabalho? Cara, você fazer o básico, você saber o básico para poder fazer o teu trabalho, vai fazer com que você seja um profissional básico, né? Que vai ter uma renda básica, né? Que vai ter oportunidades básicas, ou seja, a tua vida vai ser muito básica, né? E se o básico te atende, tá tudo bem, só que o problema também, né, Vanessa, é que o básico costuma ser dispensável, né? Então você começa a pensar, cara, não vou. Você passa a correr mais riscos, né? Porque você passa a ser menos desejado. Assim, a questão não é sobre você ser um empregado, por exemplo, tá? A questão é você pensar na tua empregabilidade. Cara, onde que eu posso trabalhar? Eu trabalho aonde sobra ou aonde eu posso escolher, né? Ou eu posso escolher, né? Poxa, por exemplo, voltando para a questão de algoritmos, por exemplo, cara, se você quer trabalhar numa Big Tech, por exemplo, qualquer Big Tech, poxa, você precisa ter no teu repertório, por exemplo, algoritmos mais modernos, faz parte do processo seletivo. E, cara, isso é uma linha de corte gigantesca, tá? Porque a maior parte dos profissionais acaba tendo um conhecimento muito superficial aí, sabe? Um entendimento muito superficial, muito básico. E aí, consequentemente, poxa, o básico nesses lugares não é suficiente, né? Agora, tem um ponto importante também, né, Vanessa, que eu digo que quanto ao repertório, além de ter repertório, é importante que esse repertório seja um repertório explícito. O que eu quero dizer com isso, cara? Eu quero dizer que, poxa, não adianta você saber uma coisa, você tem que saber essa coisa a ponto de poder falar sobre ela, né? Quem me acompanha, por exemplo, sabe que há muito tempo, quando eu vou mencionar algum tema, é bem comum que enquanto estou mencionando aquele tema, eu digo, cara, isso aqui você encontra mais sobre isso nesse livro, você encontra mais sobre isso com esse autor, nesse vídeo da internet, entende? Então, quando você consegue, de certa forma, mais do que ter um conhecimento, mais do que ter uma competência, você consegue falar sobre ela, poxa, isso te eleva a um outro nível, né? Porque empaticamente mostra que você, de fato, entende, né? E isso é importante. Então, a minha recomendação, né, a primeira estratégia, né, que eu determino para a evolução da carreira, para acelerar a carreira, é você trabalhar constantemente para ter um repertório explícito, amplo e diversificado, né, sobre temas que vão te ajudar, eventualmente, a resolver problemas que o mercado precisa. E é nisso, né, Vanessa, quando eu pego, por exemplo, todos os meus grupos de estudo, eu tenho um grupo de estudos hoje em algoritmos e estruturas de dados, eu tenho um grupo de estudos em padrões de projeto, eu tenho um grupo de estudos para reputação e marketing pessoal, depois a gente fala mais sobre isso, eu tenho um grupo de estudos para tratar de domain driven design. Por que eu montei esses 4 grupos de estudos de uma maneira geral? Porque eu comecei a perceber que, na prática, para a gente de tecnologia, são essas as 4 áreas de conhecimento aonde geralmente desenvolver repertório traz mais retorno, sabe? Então, quando você acaba desenvolvendo repertório nessas áreas, você acaba acelerando a carreira. Por isso que eu chamo de método de carreira para Elemar. Mas, ó, o que está aqui, eu entendo que vale para tudo, tá? Não só para tecnologia, vale para sim. área. Maravilha. Né?
E aí, né, Vanessa, depois de ter um repertório bem estruturado, um repertório explicitado, aí vem outra coisa, né? Cara, eu digo com muita frequência que eu conheço muita gente que sabe mais de tecnologia do que eu. Mas as pessoas raramente sabem tanto sobre negócios, que é outra área de paixão para mim, onde eu desenvolver repertório. Tem um bocado de gente que sabe muito mais de negócios do que eu. Mas as pessoas, em compensação, não sabem tanto sobre tecnologia. Então, aonde que eu acabo me destacando, né? Eu acabo me destacando no que eu estou chamando, né, nesse nosso método, é o que eu destaco aqui, defendo como sendo a criatividade combinatória. Ou seja, quando você consegue pegar os vários elementos que estão no teu repertório, juntar tudo isso, né, e dali Sim. produzir uma ideia nova, produzir uma ideia criativa. Às vezes as pessoas vão até pensar que você está sendo, está inventando algo novo, mas não tem, na prática você não está inventando, você está achando só jeitos novos, né, de poder utilizar aqueles conhecimentos que você já Sim, tem. que tu já foi lá, já colocou em prática, já testou, né, Limar, deu certo, e agora tu tá compartilhando com as pessoas, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, você é uma pessoa, vamos falar um pouquinho da Vanessa para tirar um pouco do Elemar, né? A Vanessa é uma pessoa que exercita muito bem esse aspecto de criatividade combinatória, porque, por exemplo, a Vanessa, ela sabe vender muito bem, é uma excelente vendedora, ela é uma artesã tremendamente talentosa também, né? Sabe fazer aí suas obras de artesanato como pouca gente, e ela também tem uma habilidade incrível de comunicação nas redes sociais, né? Então, o que você consegue fazer? Você conseguiu construir ao longo da tua carreira, né, esse repertório. Isso não veio do nada. Você aprendeu a vender ao longo dos anos, você aprendeu, eventualmente, a se posicionar nas mídias sociais também com o tempo. Tudo isso desenvolvendo repertório. E aí você, finalmente, você foi lá e também combinou a coisa do artesanato, você junta tudo isso hoje e você consegue empreender nessa área. O que é isso aí, Vanessa? Isso nada mais é do que a tua criatividade combinatória. Você está juntando esses repertórios, a princípio, que são coisas distintas, você está juntando tudo isso numa coisa só, né? E fazendo daí o teu negócio. E aí você consegue se diferenciar, né? Faz Sim. sentido, Vanessa? Ou parece Não, groselha? total, total. A gente vai lá e valida todas as coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? E só assim a gente consegue ir e dizer, né? Não, deu certo para mim, com certeza dá para outras pessoas também, né? E nesse meio tempo, assim, a gente sabe, né, Vanessa, nesse esforço de desenvolver repertório, tem muita coisa que você aprende, porque, na esperança de que aquilo vai fazer uma grande diferença na tua vida. A gente aprende errando muito também, né, Lemar? Muito, a gente erra bastante, né, com nossos aprendizados, né? Serve Assim, para aprender, né? A gente erra para aprender, né? Para lá na frente a gente não precisar errar de e, novo. Né? e é exatamente, de certa forma, né, é exatamente aí que eu vejo também mais valor nas atividades de orientação que eu faço, seja nos meus grupos de estudo, seja nas mentorias, tá? Qual é a proposta? Cara, se você trabalha, se você é um profissional com algum tempo de estrada, cara, eu tenho quase 30 anos, né? Então, mais do que saber falar sobre determinados conceitos, mais do que mostrar, eventualmente, determinados conceitos, que são, sim, importantes, cara, eu tenho que mostrar esses conceitos, né? E aí eu ajudo a desenvolver o repertório, eu ajudo a dizer, cara, como que eu apliquei. Então, de certa forma, eu consigo mostrar como que eu junto esses entendimentos. Então, você tem essa coisa da Consegue criatividade encurtar o caminho das pessoas que querem chegar lá, né? muito, né? Porque, no final das contas, o que acaba acontecendo? Eu acabo compartilhando também um pouquinho do que funcionou para mim e o que não funcionou para mim. É claro, Exatamente. né, Vanessa, que o mundo é dinâmico e as pessoas também são diferentes. Então, nem tudo que funcionou para mim vai funcionar exatamente igual para o outro. Nem tudo que não funcionou para mim, eventualmente não vai funcionar para o outro também. Sim. Mas, pelo menos, você tem um bom indício, né? Um bom indicativo. E isso acaba fazendo toda a diferença, né? Isso Com acaba fazendo certeza. toda a diferença, né? E aí tem um outro ponto importante, tá, Vanessa? Porque, assim, às vezes eu até conheço gente que tem repertório, né, que tem acesso lá a bons materiais, que tem acesso a desenvolver esse repertório. Eu conheço gente que tem até alguma criatividade para poder combinar essas coisas, então tem repertório, tem um repertório explicitado, tem aí uma criatividade combinatória, mas eventualmente mas por alguma razão essas pessoas não fazem o que tem que ser feito. Né? Por mais que você diga para elas que, poxa, elas mesmas entendam, poxa, é só fazer isso, mas esse só fica no campo das intenções a vida inteira e nunca se converte em realidade, né? Sim. Então, o próximo ponto que eu também tento trabalhar muito com as pessoas em termos de estratégia é você cuidar direitinho do que eu chamo aqui de potência para execução. Né? Cara, como que você define quais são os teus objetivos, né? Como que você pensa quais são os teus objetivos, né? Muito mais do que pensar, eu quero isso, porque assim, uma coisa que eu sei, Vanessa, ao longo de anos trabalhando, é que
todo mundo, se você perguntar para todo mundo, 100% das pessoas, você gostaria de ganhar mais? A resposta é sim, eu gostaria de ganhar mais. Mas, a pergunta às vezes não é essa, ou não deveria ser essa, não é se você gostaria de ganhar mais, é você está disposto a fazer o que tem que ser feito para ganhar mais? Aí a resposta quase sempre é... Já muda, né? Ah, pois é, as pessoas me dizem o que é que eu tenho que fazer. Então, né? Então a coisa complica. Eu brinco, né, Vanessa? Outro dia, quando a gente estava gravando a nossa última conversa lá sobre a minha história, né, eu falei para você que eu queria trabalhar numa sala com ar-condicionado, participar de reunião, e que quando alguém ligasse para mim, dissessem que eu estava em reunião. Lembra disso? Sim, então, lembro. Aquilo era ardente em mim, sabe, Vanessa? Eu sempre quis aquilo. Tem outras pessoas que eu conheço que, pô, tem como grande sonho, eu quero trabalhar em uma Big Tech. Ou não, eu quero trabalhar numa empresa que me permita trabalhar em qualquer lugar. Eu quero morar no exterior. E para morar no exterior, eventualmente, eu tenho que entrar naquela empresa. Então, esse é um outro ponto importante, né, cara? Quais são os teus objetivos? Para onde você está indo, tá? Porque, na prática, o que eu aprendi, Vanessa? Eu aprendi que você, às vezes, até tem uma energia alta, mas se você não trata direitinho de ter clareza de para onde você quer ir, com o tempo, essa energia vai baixando. E se você não tem... Dispersa, né? Tu vai dispersando, né? Isso. E se você não tem, no final das contas, algo bem determinado, um destino para onde você quer chegar, algo que você consiga relembrar todos os dias, tangibilizar, cara, você dificilmente vai conseguir recobrar energia para continuar fazendo o que tem que ser feito, né? E aí você para pelo caminho, né? E, cara, o que eu mais conheço é gente boa, gente com condições que parou pelo caminho. Por quê? Porque, poxa, às vezes até tem repertório, desenvolver repertório, porque vem de uma casa em que tiveram acesso, então, de uma boa educação, às vezes até tem capacidade, né, para ter aí criatividade combinatória, mas, cara, não tem potência para execução, e aí acaba não fazendo nada, né? E aí você acaba ficando frustrado, de certa forma, porque, pô, você gasta, tipo, para desenvolver repertório, isso demanda uma energia. Para você poder aprender a combinar essas coisas, poxa, isso demanda experiência, habilidade, né? Potência para execução, cara, se você não tiver isso, você vai acabar pensando, poxa, eu gastei energia à toa, porque você não pode definir o que você quer. Não consegue avançar, né? E aí, cara, o que acaba acontecendo você acaba tendo muito mais iniciativas do que acabativas, tá? Porque, Vanessa, assim, hoje em dia, e você há de concordar comigo, né? Tem muito mais coisas legais pra gente fazer do que tempo, né? Tipo, quando você chega no final do dia, cara, assim, poxa, quanta coisa legal. Se você tentar fazer tudo, você não vai fazer nada, né? Então, para você ter energia para conseguir fazer o que precisa ser feito, você precisa, primeiro, né, antes de qualquer coisa, ter clareza do que você quer fazer para poder concentrar energia naquilo. Tem gente que fala que o segredo para você fazer grandes conquistas é você ter disposição para fazer. Como eu já falei no outro dia, né? Às vezes, mais importante do que a disposição para fazer é ter clareza sobre o que você não vai fazer, né? E aí, mais uma vez, né? Você ter essa visão de potência de execução vai te dar clareza, né? Porque, assim, alguns temas são mais fáceis. Por exemplo, desenvolver repertório, Vanessa, não é uma coisa fácil, né? Às vezes você vai se deparar com temas que não são fáceis. Né? E aí, como é que você faz com esse tema? Poxa, se você não tem uma potência clara, uma motivação clara para poder fazer a coisa, você vai acabar parando pelo caminho, e aí você não vai para frente, né? Então, por isso que a potência para execução é algo fundamental. Até aqui, Vanessa, eu falei sobre as 3 primeiras estratégias, tá? Falei para você sobre o desenvolvimento de um repertório amplo e explícito, né? Amplo, diverso e explícito. Aí depois eu falei para você sobre a demanda dessa criatividade combinatória para poder fazer o uso, combinar esses conhecimentos, juntar tudo, né? Mais ou menos como estivesse cozinhando, juntando aí os temperos para poder fazer uma comida bacana. Sim. E, finalmente, eu falei sobre a potência para execução. Até que foram 3 das 4 estratégias. Faz sentido para você até aqui? Nossa, total. E dá para ver que eles interligam um ao outro, né, Lemar? Tu não consegue fazer um sem o outro. Então, eles são, né, um conjunto. Não tem. Tem que ter... Na tua carreira, tu tem, sim, que ter né, esse diferencial para te poder se destacar, né? E além. E chegar onde tu quer chegar, né? E esse é um ponto importante, sabe, Vanessa? Você destacar a importância de você olhar as 3 coisas juntas. Por exemplo, se você tem uma pessoa que tem muita criatividade combinatória, consegue juntar as coisas, mas se a pessoa não tem repertório... Exatamente. Ainda assim, cara, você vai misturar o quê? Né? Você vai misturar o quê? Tem gente que fala, na cozinha, por exemplo, eu preciso ter bem pouquinha coisa para fazer coisa boa. Que bom, você tem um mega talento. Agora, imagina se você tivesse
todos os temperos que você precisa, todas as carnes, enfim, todos os ingredientes mais adequados para cada receita. Imagina se tivesse tudo isso. Poxa, aí você revolucionaria. Agora vamos para o outro lado. Cara, eu tenho uma cozinha, eu sou zero à esquerda na cozinha, tá? Imagina você ter, Elemar, ter todos os ingredientes do mundo, ter um super, super repertório do que poder usar, né, ali, mas em compensação, ter zero de habilidade para combinar essas coisas. O que vai acabar acontecendo? Vou fazer comida ruim também. De nada adianta, né? Exato. E por fim, né, tipo, cara, o que adianta eu ter toda a capacidade para fazer, né, porque eu sei misturar as coisas, ter o repertório também, mas, cara, não quero fazer. Né? Fatalmente você acaba... Então, assim, você pensar nesses 3 aspectos é fundamental, né, para você poder avançar. E aí, a gente vai para a 4ª estratégia, e a última, né, que eu considero também uma das basilares, e que essa sim, Vanessa, é frequentemente ignorada, tá? A 4ª estratégia é o que eu chamo de reputação favorável. O que é reputação favorável? De nada adianta você querer fazer as coisas, né? Você ter muita energia para executar, você ter tremendo talento para conseguir combinar as coisas e ter boas ideias e grandes insights, você ter todo o repertório para poder, de fato, criar as melhores soluções, se as pessoas que precisam do teu trabalho não reconhecerem em você autoridade para tratar aquilo, entende? Então, assim, a tua reputação, as tuas competências, né, o teu repertório, a tua criatividade, a tua energia, tudo isso acaba servindo de muito pouco se, eventualmente, as pessoas que poderiam ter benefício a partir do que tu faz, se essas pessoas não saberem que você existe, ou pior, né? Se elas não perceberem, até saberem que você existe, mas não conseguirem, quando pensar em você, pensar em alguém que pode resolver aquele problema. E nessa parte do teu método, Elemar, tu vai dar o caminho para a pessoa saber como ela de fato tem que fazer para, né, não ser demais, né, e nem de menos na sua reputação, né? Isso. Porque aí tem um ponto importante, né, Vanessa? Pessoas, principalmente pessoas com raiz técnica, ou mesmo nem tantas pessoas com raiz técnica, todo mundo já teve aquele colega que ficava jogando confete em cima de si mesmo, sabe? Sim. Aquele cara que ficava contando vantagem a respeito do trabalho dele, quando pior, né? O trabalho era dos outros, e ele lá contando vantagem em cima do trabalho. Cara, eu entendi ao longo dos anos, Vanessa, que no longo prazo, esse tipo de comportamento não só não ajuda, como atrapalha. Atrapalha, sabe? Tipo, esse cara que fica jogando confete sobre si mesmo, esse cara não vai longe, tá? Agora, como é que você cria, então, uma reputação favorável? Bom, aí é o que eu digo, né? Você precisa fazer marketing pessoal do jeito certo, né? E como é que você faz marketing pessoal do jeito certo? Aqui dando um atalho, tá? Basicamente, revisitando a tua comunicação, né? Tipo, cara, como que você... você não pode determinar o que as pessoas vão pensar a teu respeito. Isso você não consegue fazer. Tipo, eu não consigo determinar o que a Vanessa ou quem está assistindo esse vídeo pensa a respeito do Elemar. Eu não consigo dizer e entrar na tua cabeça e fazer esse ajuste, tá? Agora, eu consigo te dar indícios para te levar a pensar sobre mim as coisas que eu quero que você pense, né? E a base bem simples disso, tá, Vanessa? Parte de você entender o seguinte, ó, tudo está na tua comunicação. O que você comunica para a pessoa de certa forma, se você comunicar certo, você aumenta as chances de que ela te interprete certo. Cara, se você mandar, toda vez que você faz uma comunicação que é favorável aos seus objetivos, à reputação que você quer formar, eu digo que você está mandando um sinal. Então, você está reforçando a tua marca, reforçando a tua ideia. Toda vez que você manda alguma coisa que não ajuda, eu digo que você está mandando um ruído. O segredo, em termos simples, do marketing pessoal para você formar uma reputação favorável, é você se preparar para melhorar o teu sinal e eliminar o teu ruído, porque se não é sinal, é ruído, tá? Então, tipo, eu quero maximizar e fortificar o sinal, eu quero minimizar, de preferência até eliminar qualquer ruído. E aí, fazendo isso, você acaba entrando nessa 4ª estratégia. E o ponto, e por que eu digo que são 4 estratégias, Vanessa? Porque, na prática, não são coisas que você vai fazer naturalmente. Para algumas dessas coisas você vai fazer... Algumas dessas coisas são mais naturais que você. Tem gente que gosta de estudar, por exemplo. Então, pô, legal, né? Tem gente que vai
se comunicar. Tem gente que gosta de se comunicar, participar em redes sociais, enfim, tem gente que gosta disso, tem gente que não. Tem gente que gosta, eventualmente, de participar dessa resolução de problemas, isso é criatividade combinatória, tem gente que não. Tem gente que, enfaticamente, poxa, gosta de pensar no futuro, planejar a vida. Tem gente que entra mais na linha da filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, cara, tem tudo um pouco. O ponto todo você pode botar método, e esse é o ponto onde eu acho que o trabalho ajuda, tá? Te ajudar... Faz toda a diferença, né, Limar? Economiza alguns anos de estrada aí, né? Exato, principalmente entendendo, né, Vanessa? Porque nessas 4 coisas, tem coisas... Meu computador agora fazendo plim-plim-plim aqui. Mas nessas 4 coisas, muitos plim-plim-plim-plims. Nessas 4 coisas, Vanessa, você tem enfaticamente coisas que vão dar mais resultado, e aí você vai trabalhar mais, e tem coisas, cara, que até fazem diferença, mas nem tanto, sabe? Então, você conseguir diferenciar o que faz diferença de verdade daquilo que não faz diferença, é o que vai, no final do dia, colocar a tua energia no que vai fazer realmente diferença, né? E aí, então, fica nisso, né? Então, se você for olhar, por exemplo, nos meus grupos de estudo, cara, qual é a dinâmica básica, né? Dinâmica básica cara, vem participar dos grupos de estudo, porque a primeira coisa que você precisa fazer é ter repertório. Então, vem para os meus grupos de estudo que eu vou, eventualmente, dar repertório. Mas repertório no quê? Olha, naquilo que eu entendo, né, ao longo, por exemplo, para pessoas de tecnologia, naquilo que eu aprendi ao longo de 30 anos quase, que faz diferença. Então, vamos desenvolver esse teu repertório aí para você poder conhecer mais. Porque, assim, de novo, né, Vanessa? Se as pessoas nem sabem que existe, como é que elas vão fazer uso de? Então, primeiro, vamos dar repertório. Além disso, segunda coisa, cara, além de dar repertório, deixa eu te falar um pouquinho sobre o que eu aprendi combinando. Com o que eu uso isso? Com o que isso aqui combina, né? Isso combina com isso combina com aquilo. Isso eu usei para resolver esse tipo de problema. Ou seja, mais do que te dar o repertório para te explicar o que é, cara, quando usa, por que usa, com o que combina, né? Tipo, é a mesma coisa que na roupa, né? Tipo, o que você usa com o que combina, o que fica feio, com vinho e comida, né? Cara, o que vinho você toma com essa comida? Cara, beleza, você pode tomar vinho e comer a tua comida sem nunca pensar em usar os dois juntos, mas, ó, a tua experiência melhora bastante quando você combina. Então, segunda coisa, nas próprias sessões de Masterclass, nos métodos, todos os grupos de estudo eu forneço lições adicionais para dar repertório. Eu tenho as sessões de Masterclass, onde eventualmente eu falo sobre criatividade combinatória. E o outro ponto interessante, né? Tipo, eu sempre falo que nos meus encontros dos grupos de estudo, eu tenho as horas oficiais e as horas oficiosas, né? As horas oficiais são aquelas que estão sendo gravadas, que vão para a plataforma, né? Então, tipo, poxa, as pessoas podem assistir de novo, outra vez, para poder, de novo, melhorar o repertório, ter a base para o repertório e também para a criatividade combinatória. Mas, cara, quanto à potência para execução, aí eventualmente a gente fala depois, né? Porque aí você expõe um pouco o teu lado pessoal, você explica um pouquinho mais para as pessoas quais são as suas motivações, né? O que você enfaticamente estava pensando, ou para onde que você estava olhando quando você pensou fazer aquilo. É uma troca, né, Lemar? Tem mais outros alunos ali também passando as experiências deles, né? Então, isso vai só agregar, né, na carreira. E não sou só eu falando, né? Eu falo, eu também ouço um pouco das pessoas. Eventualmente, quem preferir ficar quietinho também, ou vai eventualmente encontrar alguém com uma história parecida, né? E está buscando coisas parecidas, ou ainda vai, no mínimo, ter uma expansão. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar na minha carreira dessa forma, nunca tinha parado para pensar nas implicações disso para a minha vida dessa forma. Então, você vai começando a ganhar, de novo, entendimento, né? Para você ter potência para execução. Daí, outro dia, porque assim, né, Vanessa? Saber o que fazer é fácil, mas saber por que eu estou fazendo, né? Nesses tempos em que a gente tem tanta coisa competindo pela nossa atenção, você saber com clareza por que você está fazendo, o que te move, né? Eu falo, por exemplo, eu hoje tenho como 2 máximas, né? Tipo, a vida é muito curta para ser pequena, né? E por que eu vou gastar tempo fazendo o que eu não quero, né? Se eu não tenho tempo suficiente para fazer nem o que eu quero. Então, para mim, isso vale como máximo. Para outras pessoas é outro momento, né? Eu sempre digo, poxa, eu quero que meu filho, eu quero criar uma condição financeira, por exemplo, para que meu filho possa estudar em Stanford, se ele quiser um dia, tomara que seja possível. A gente falou sobre isso na história também. Sim. E fatalmente, né, Vanessa, também, a gente acaba
trocando algumas dicas. Eu tenho um grupo de estudos específico para tratar de reputação favorável, porque, de novo, aqui é algo que a gente precisa estudar um pouco mais. Mas, além disso, né, Vanessa, eu acabo, durante todas as sessões de Masterclass, dando dicas de como desenvolver reputação favorável naquele tema que está visto lá. E aí o que eu tenho percebido, Vanessa, é, assim, funciona para mim há quase 30 anos. Eu tenho ajudado pessoas, assim, eu já perdi a conta, né, de profissionais que eu tenho apoiado no avanço deles, na carreira deles nos últimos 30 anos de novo, tá? Cara, mas já passaram de milhares, já são milhares, com toda certeza, né? E, cara, é esse processo que eu tento trazer para minha capacitação. Então, quando eu começo a pensar enfaticamente num método de Elemar Júnior, né, numa metodologia para aceleração profissional, todas elas são pautadas nessas 4 estratégias básicas, né? Então, a minha metodologia, o método que a gente desenvolveu, de novo, eu adorei essa cabecinha de ovo com esse... Ficou a cara do Elemar, né? Pois é, né? Não sei se eu gosto disso ou não. Mas, enfim, o ponto é, quando eu penso nessa metodologia, né, de muitas formas, eu tô falando ali. Sempre, e outra coisa importante, tá, Vanessa? Sempre compartilhando o que para mim está no Edge, tá? O que eu quero dizer com o Edge? Eu estou sempre compartilhando a última coisa que eu aprendi. O que eu tenho visto funcionar, o que eu não tenho visto funcionar mesmo, sabe? Sem necessariamente ficar guardando para falar depois. Tudo né? Muito bem atualizado, né, Elemar? E assim, eu acabei tendo, né, desenvolvendo nesses anos todos, excelentes relacionamentos com excelentes profissionais. E o que eu tenho observado também, Vanessa, é que de uma forma muito parecida, o que essas pessoas aplicaram na vida delas são exatamente essas mesmas 4 estratégias, tá? Eventualmente, as pessoas vão desenvolver alguma coisa separada. Por exemplo, eu tenho liderança, você trabalha com liderança muito forte, né? Cara, nem todo mundo, enfaticamente, vai caminhar rumo à liderança. Então, a liderança, embora seja importante também, né? Liderança servidora, por exemplo, embora seja uma coisa tremendamente importante, não está associada a todas as carreiras. O que eu entendo que vale para todas as carreiras acaba sendo sempre, cara, tamanho do teu repertório, tua capacidade de utilizar esse repertório de forma criativa, você manter energia, né, para você poder ter potência de execução e, fatalmente, cara, você conseguir se vender bem. Porque eu já falei isso algumas vezes, né? Cara, os profissionais das empresas bem-sucedidas vendem bem, executam certo e decidem rápido. Ou decidem rápido, executam certo e vendem bem. E, cara, para você decidir rápido, você precisa ter repertório, você precisa ter capacidade criativa, você precisa ter energia, né? Para você poder executar certo, cara, você precisa, de novo, ter repertório, você precisa ter criatividade para combinar as coisas, você precisa ter energia. Para você poder vender bem, você precisa de tudo isso e mais reputação. Porque senão, as pessoas que vão comprar de você, não é só comprar, trocar produto ou serviço por dinheiro, tá? Comprar suas ideias, entende? Comprar suas ideias, comprar o teu currículo para te contratar, né? Comprar o entendimento de que, poxa, você pode ser um prestador de serviço bacana, né? Comprar parceria, né? Essa pessoa, ela tem que perceber em você algo coerente, né? Com aquilo que você está oferecendo. Caso contrário, não compra. E aí você fica frustrado, porque você tem repertório, você tem criatividade, você tem, eventualmente, até energia para executar. Mas, poxa, as pessoas não me compram. Ou se me compram errado, me compram querendo me pagar menos, tentam me comparar com outras pessoas que não fazem o que eu sei fazer. Por quê? Olha, você pode botar... filosofia do Homer Simpson, né? A culpa é sua, você põe em quem você quer. Então, você pode botar a culpa nos outros. Poxa, as pessoas não me entendem. E aí você aproveita lá e se enforca no pé de couve. Mas, assim, na prática... cara, você precisa formar reputação, né, para você poder vender certo. Faz sentido? Não, total. Não tem mais desculpa agora, né, Elemar? Tem que agora colocar em prática o método Elemar e fazer acontecer, né? É isso que eu busco fazer com meus grupos de estudo, sabe? E é por isso que eu reforço aqui, né, mais uma vez, cara, às vezes me perguntam, poxa, Elemar, por que você forma esses grupos de capacitação se você tem uma empresa de consultoria, se você tem um nome tão forte no mercado? Por que mais essa iniciativa de você ficar lá ensinando algoritmos, por exemplo, muitas vezes algoritmos para gente que está com conhecimento introdutório no tema, né? Então, propósito de vida, né? No final das contas, cara, eu quero ajudar as pessoas a avançar na carreira, eu quero ensinar um pouco do que eu aprendi, eu entendo que eu tenho o dever moral de fazer isso, né? Principalmente num tempo, Vanessa, em que, poxa,
todas as atividades dentro das empresas são suportadas por tecnologia, por exemplo. Então, cara, eu sou um cara de tecnologia e eu entendo isso. Eu também percebo que, cara, nas empresas, ou a tecnologia está ajudando, não só nas empresas, na vida também. Não pode guardar teu conhecimento para ti, né, Limar? Tu tem não que pode, distribuir não ele. pode. Então, assim, ou a empresa está, por exemplo, cara, a tecnologia está ajudando ou está atrapalhando? E, cara, você pode ser parte da solução. Como que você vai ser reconhecido? Como que você vai construir uma carreira de sucesso? Como você vai atingir seus objetivos? Você aprendendo a resolver problemas, você aprendendo a ser solução para os outros. E para ser solução para os outros, cara, não tem como. Sem repertório, sem criatividade combinatória, sem impulso, energia para execução e sem ter a reputação correta, cara, você não consegue ser solução. Daí você consegue, talvez, no máximo, ser parte do problema. E aí é difícil, né? Aí, eventualmente, você falha. Então, meu objetivo é esse. E é por isso que eu tenho esse método. É por isso que eu tenho um grupo. E, cara, tô aqui super, a gente está sempre procurando formas novas de engajar mais pessoas, né? Nesse momento, hoje, eu tenho pelo menos 4 grupos de estudo. Daqui a pouco a gente começa a formar outros grupos de estudo. Tem mentoria. Cara, minha empresa inteira aplica essa metodologia também. Então, a ideia é chamar as pessoas aqui para participar, né, desses nossos programas. Também a gente pode falar mais sobre o método. E mais importante, tá, Vanessa? Eu sei que esse vídeo aqui vai eventualmente ser compartilhado no YouTube. Cara, também ouvir das pessoas, né? Sobre o que está aqui, se o que está aqui faz sentido, não faz sentido. Então, as pessoas, eu espero, né, de quem eventualmente assiste esse vídeo, um comentário, né, dizendo se isso faz sentido, se não faz sentido, se colabora para a carreira, se não colabora para a carreira, se tem alguma grande ausência. Se eventualmente você discorda de mim, não tem problema, tá? Vai ser um prazer eventualmente ouvir de você, né, que está vendo esse vídeo, né? Que, poxa, você percebe alguma outra coisa, você percebe alguma coisa que eu destaque que não tem tanta importância. Mas, ó, vou dizer mais, tá? Isso que eu estou dizendo é produto de 30 anos de experiência, tá? Então, é um pouquinho mais do que um bom eu acho, tá? É um acho... Sabe o que tu tá falando, né, Lemar? Quer dizer, eu quero acreditar que sim, tá? Eu quero acreditar que sim. A gente sempre se surpreende, tá? Mas eu quero acreditar que sim. Então, eu acho que no final do dia a gente consegue resultados bons aí e cara, o objetivo é facilitar a vida para todo mundo. Ficou claro? No final, transformar as vidas das pessoas faz total sentido, né? Total, sabe? Assim, e que é bacana também, Vanessa, que essas 4 estratégias, embora pareçam expressão, assim, tudo isso parece exercício do óbvio, né? Pois é, exercício do óbvio, se você para pensar que tem um bocado de obviedade, mas, cara, boas pessoas não vão para frente muitas vezes por não fazer o óbvio, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é estruturar um pouquinho essa informação e chamar as pessoas junto. Por exemplo, por que eu acho que participar de um grupo de estudos faz diferença, cara? Porque você vai ter um compromisso, né? De tempos em tempos você vai estar participando, engajado numa comunidade, para você poder trocar ideias, para você poder reafirmar esse teu compromisso. Então, enquanto você não tem, daqui a pouco, aquilo tudo que você precisa para ter lá energia, né? Para você ter potência para execução, cara, você convive com a gente e a gente te ajuda a manter essa potência. Por isso que eu acho que isso é importante. Maravilhoso. Nossa, total. Maravilha. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma coisa, Vanessa, que você acha que a gente pode falar sobre esse método Elemar Júnior, além, né, a fato, né, de que essa marca ficou bacana aí, o Elemarzinho com cabeça de ovo e com acho que ficou bem claro, Lemar, tu pontuou todos os pontos importantes, explicou tudo, né, consegui perceber que sem nenhum deles, né, eu não chego a lugar nenhum, então todos eles são importantes, né, não tem o primeiro lugar, o segundo lugar, né, acho que os 4, né, se completam. Isso. E é isso. Uma maravilha, adorei conhecer um pouquinho mais aí do teu método. Obrigado. Assim, acredito que vai fazer, né, muito sentido aí para os programadores, desenvolvedores, as pessoas que querem mesmo, né, alavancar sua carreira mesmo, né, ser um profissional diferenciado aí do mercado. E esse é um ponto importante, sabe, Vá? No final do dia, esse mesmo conceito que você está vendo aqui, vale para você ser um vendedor, né? Você sabe que, poxa, eu vou vender. Para você poder vender, você não pode vender... Cara, você não vai fazer sempre a mesma venda. Cada venda vai te exigir repertório. Você está quanto tempo no mercado, né, Vá? Vendendo de tudo um pouco. Você vende de tudo, né? Você consegue vender qualquer coisa, né? Você vende qualquer coisa, praticamente. Online e offline. Cara, para você vender, quanto de repertório você teve que ser, porque, poxa, não é sempre do mesmo jeito, não é sempre com a mesma abordagem, né? Para você poder ver, quando nesse mundo digital, cara, você teve que aprender mais sobre redes sociais, mídias sociais, então, cara, aprendeu sobre isso e combinou com tudo, assim, tudo aquilo que você sabia sobre vendas, você combinou com esse novo conhecimento de mídias sociais,
e pronto, cara, você consegue criar um jeito completamente novo de fazer vendas. Completamente novo e completamente velho, né? Porque tá baseado no que você já sabia. E, cara, por que você precisa fazer isso? Cara, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me manter motivado. Então, você vai ter a questão do teu impulso e, finalmente, lá também, né? Você vai ter que usar de uma boa reputação, eventualmente, para poder continuar vendendo. Então, as 4 coisas que eu falei aqui vale para você ser um desenvolvedor, vale para você ser eventualmente um executivo, um professor, um médico, qualquer coisa. Se você quer avançar na carreira, sendo empregado, sendo empregável ou sendo empreendedor, né, cara, isso tudo vai ter que continuar sendo verdade. Certo? Maravilha. Então, Adorei, Elimar, conhecer um pouquinho do teu método. Fiquei impressionada, né? Então, espero que, né, deixem os comentários aqui abaixo, né, para a gente saber o que o pessoal aí achou também. Muito bom, muito bom. Agradeço bastante, Vá, pela conversa, né? Eu falo pelos cotovelos, mas eu acho que eu consegui explicar um pouquinho o meu ponto, né? E vamos ver quais são os feedbacks que as pessoas vão trazer para a gente. Valeu, Vá, até uma próxima. Até mais. Tchauzinho.